Bom dia novamente nessa sexta-feira. Meu nome é Sueli Matos, eu sou psicóloga, terapeuta de meditação clínica e trabalho com treinamento em biofeedback. Nosso programa fala sobre ansiedade, estresse e ações terapêuticas que a gente pode realizar para gerenciar o estresse, a ansiedade, a depressão, as doenças derivadas do estresse e tudo mais. Então, se você se identifica, e muita gente se identifica com a questão da ansiedade, eu convido você novamente, como a gente fez na semana passada, que foi a estreia do programa, eu convido você novamente a começar com uma pausa de 3 minutos de atenção plena. E eu vou pedir para o Euri colocar um pedacinho de uma música só para a gente começar. Pode colocar, Euri? Comece levando a sua atenção para o seu corpo como um todo. Veja se é possível observar as sensações ao longo do corpo. Talvez o contato dos pés com o chão, a posição do corpo no espaço, as sensações ao longo do corpo como um todo. Observe também se há pensamentos. Eventualmente, um fluxo de pensamentos que vai e vem. Apenas tome consciência de que ele está ocorrendo nesse momento, tentando não se envolver com ele. Observe também se há alguma emoção presente agora, nesse momento. É como se eu fizesse uma breve checagem de como estou agora. Sensações, pensamentos, emoções. Agora o convite é que você vá levando a sua atenção para a sua própria respiração. Por alguns instantes, simplesmente esteja presente no ir e vir da sua própria respiração. Talvez observando os movimentos, talvez as sensações, deixando sempre com que a respiração flua livremente, naturalmente. Repousando a sua atenção em cada inspiração e em cada expiração. No ar que entra e no ar que sai. Aos poucos, vá levando novamente a sua atenção para o corpo como um todo. Volte a tomar consciência da posição do seu corpo no espaço, dos contatos, das sensações. Observe com curiosidade se ainda há pensamentos, emoções que estejam presentes no seu corpo ou na sua mente, tentando manter uma atitude de curiosidade ao que vai emergindo a cada momento.
Observe também os sons do lugar onde você está. Os sons próximos, os sons distantes, a temperatura. Você pode perceber também a luminosidade que entra pelos olhos, mesmo que fechados. E quando estiver confortável, volte aos poucos a abrir os olhos. Vou pedir para o Yuri colocar só um pedacinho da música novamente, só para a gente pensar um pouquinho, só para terminar essa pausa. Bom dia novamente. Sabe o que eu acho? Eu acho que quem assiste pela Astral TV ou quem assiste o vídeo, eu acho que se diverte muito, né? Porque a gente fica aqui acenando. Ai, ai, é muito engraçado que a gente fica acenando, né? Para a técnica é muito legal, mas é isso mesmo. O programa a gente faz muito voltado ao rádio. Então, às vezes a gente esquece que eles fazem a filmagem para a Astral TV, o que é muito legal, mas é muito engraçado pensar. Então, quem estiver aí assistindo pela Astral TV ou quem estiver assistindo por algum vídeo, é assim mesmo. Então, a gente acena, a gente pergunta e, enfim, o rádio é uma coisa muito legal, é maravilhoso. Então, bom, vamos lá, vamos entrar no assunto. Quem me ouviu semana passada, às 6 da manhã, eu falei para você que eu ia trazer vários exercícios. Eu falei que eu trabalho com meditação clínica e trabalho com biofeedback, sou psicóloga, porém eu sou terapeuta de meditação clínica e biofeedback. Antes de começar a falar sobre ansiedade, sobre estresse e sobre coisas que a gente pode fazer para melhorar e gerenciar a ansiedade, o estresse, depressão, doenças advindas do estresse. Então, antes da gente começar a falar, eu quero falar um pouco sobre terapias. Então, psicoterapias, quando você vai ao psicólogo. Eu já ouvi diversas pessoas comentando que não faz terapia porque foi a uma sessão e não gostou do profissional, não gostou da forma que foi conduzido. E o que acontece? A pessoa acaba criando uma resistência para fazer terapia porque ela leva em consideração um modelo só, algo que aconteceu uma vez com um profissional que talvez ela não teve afinidade. Não quer dizer, isso não quer dizer que o profissional não tenha qualidades, mas às vezes a abordagem que esse psicólogo usa não é uma abordagem que a pessoa se identifique. Às vezes, outras pessoas que passam por esse mesmo profissional, elas podem gostar muito da terapia. E muitas vezes, o que acontece? Justamente pela experiência e pela falta de identificação, a pessoa desiste de fazer a terapia. Então, eu vou dizer para você que existem várias abordagens da psicologia. Quando você vai fazer uma terapia com foco no gerenciamento da sua ansiedade ou da depressão, estresse e até mesmo autoconhecimento, nem todo mundo faz terapia. A maioria faz terapia porque está em sofrimento, mas nem todo mundo faz por isso. Tem muita gente que faz para se conhecer, para saber como que é. Hoje em dia, muita gente faz terapia, então muitas pessoas também vão por curiosidade. É muito legal a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Então, não desistam.
Não desistam, porque você vai encontrar um profissional que você se afinize com a abordagem, porque existem várias. Tem aquele profissional que fala mais, tem aquele profissional que fala menos, tem aquele profissional que dá tarefa para você fazer fora da sessão, que é uma abordagem específica. Tem o profissional que vai deixar você falar muito na sessão, que ele vai só te ouvir, só te ouvir. Tem gente que tem mais afinidade com isso. Então, não desista. Terapia sempre faz bem. Quero falar para vocês que eu trabalho com a meditação clínica com foco no gerenciamento da ansiedade. Por que eu estou te falando isso nesse momento? A meditação clínica, ela tem um processo de autoconhecimento. Então, na verdade, são 3 etapas. A gente começa com um processo de autoavaliação. Então, você vai ver direitinho o que você gostaria de mudar. Se é ansiedade, se é algum outro traço que você gostaria de modificar, se é algo que está te trazendo sofrimento, se é algum medo. Então, a gente primeiro tem uma fase de autoavaliação. Após essa fase, a gente passa por um período de introspecção. Esse período de introspecção é o momento do autoconhecimento. Então, nós fazemos muitas reflexões acerca de como você se considera no mundo. O que você pensa de você mesmo, o que você pensa das outras pessoas. São reflexões que provavelmente durante a vida nós nunca tivemos. Então, sabe quando a gente fala assim, nunca pensei sobre isso? Nossa, você está me perguntando isso? Eu nunca pensei sobre isso. Pois é, na meditação clínica a gente tem todo esse período de reflexão, de autoconhecimento, e é um período de introspecção. E é um período muito importante, e é um período que traz esse autoconhecimento que a gente adquire nas terapias psicológicas, e a meditação clínica ela vem como coadjuvante dessas terapias no controle da ansiedade, do estresse e de outras doenças derivadas. Então, depois que a gente faz essa introspecção, depois que a gente faz várias reflexões, a gente entra num processo de fusão. Então, essa fusão é quem eu sou, eu me uno com quem eu estou me tornando. Porque quando a gente passa pelo processo de reflexão e a gente tem um objetivo de mudança a partir da meditação clínica, eu vou ter que, em algum momento, me deparar com esse encontro de quem eu sou para quem eu estou me tornando, porque o processo da fusão já é um processo final. E esse processo da fusão na meditação clínica, que é uma meditação voltada para a clínica, então a pessoa que tem dificuldade e fala, eu não consigo meditar, é difícil, os meus pensamentos, eu não consigo parar de pensar, porque muitas pessoas acham que meditar é esvaziar a mente. Não necessariamente meditar é esvaziar a mente. Existem vários tipos de meditação. Mas a meditação clínica, ela é voltada realmente para aquela pessoa que está com um transtorno emocional e que ela precisa rapidamente aliviar esse transtorno, gerenciar esse transtorno, se autoconhecer e promover essa mudança e ter esse resultado. Então, a meditação clínica, ela foi idealizada justamente para esse tempo que às vezes a gente não tem, esse tempo de treino daquela meditação mais tradicional, filosófica, que eu recomendo porque muitas meditações são importantes para o gerenciamento do estresse, da ansiedade. Porém, se você quiser fazer a meditação clínica, ela é voltada a esse objetivo de uma forma mais focal, né? Vamos dizer assim. Então, a gente faz um enquadramento e o foco é esse traço que você quer modificar. Bom, nesse último processo que eu falo para vocês, que é a etapa da fusão, a gente precisa saber fazer visualizações.
Então, falou em visualização, mas eu não consigo visualizar, é muito difícil. Realmente, para começar assim de cara, faz uma visualização, é difícil mesmo. Para alguns, né? A gente nunca pode generalizar. Tem gente que fecha os olhos e faz uma maravilhosa visualização de primeira, tem essa habilidade. Então, cada um vai se conhecer. Mas nem todos fazem uma visualização imediatamente. Então, a gente precisa de um treino. Hoje eu trouxe para vocês um treino para a gente começar a pensar no que seria uma visualização, né? O que é isso? Vamos entrar nesse mundo? Eu quero colocar vocês nesse mundo da visualização, nesse mundo da respiração, nesse mundo do gerenciamento, da ansiedade, do estresse, de você entender que você pode falar para o seu corpo assim: olha, vamos conversar, corpo? A minha fisiologia está com taquicardia, mas espera aí, tem um botãozinho aqui que eu posso apertar e que a gente pode conversar, né, corpo? E a gente conversa e a gente se dá bem e aí você se acalma. Então, a meditação clínica vai te ajudar na transformação desses traços. E o biofeedback, para quem não me ouviu a semana passada, eu trabalho com biofeedback, que é um treinamento de respiração através de um programa de computador. Não vai dar tempo de eu falar sobre o biofeedback hoje, então no próximo programa eu vou me aprofundar no biofeedback. Então, de qualquer forma, são duas ferramentas muito legais e muito importantes para você fazer o gerenciamento a partir de hoje da sua ansiedade, você não ficar refém, você poder agir, não fique refém, né? Se você tem uma ação, se você pode, faça. Antes de fazer a visualização, eu vou deixar aqui meu Instagram. Como eu falei na semana passada, o meu Instagram é novo, eu acabei de fazer esse Instagram, justamente para você poder entrar em contato comigo lá, me envia um direct, eu te mando mais informações desse trabalho com meditação clínica que a gente pode fazer online. E também a gente pode fazer o biofeedback, só que o biofeedback é mais para o pessoal de São Paulo, porque eu estou em São Paulo. E o biofeedback tem que ser presencial, de forma presencial, tá bom? Mas, se você não é de São Paulo, a gente pode fazer meditação clínica online. E eu posso também te passar vários exercícios de respiração, mas a gente tem que se conhecer, porque não é qualquer exercício de respiração, certo? Você sabe disso. Quem tem ansiedade sabe disso. Que às vezes a gente tenta respirar na hora de uma crise e não dá certo. Então, não é nesse momento, gente. A gente tem que treinar. A gente tem que treinar diariamente para, caso aconteça uma crise de ansiedade, isso já faça parte natural do seu corpo, o treinamento e a respiração, e você vai saber o que fazer na hora. Não adianta respirar na hora, porque na hora, às vezes, a gente fica mais nervoso e nervosa, não é? Porque a gente não consegue se acalmar. Mas eu estou respirando e não consigo me acalmar. Então, a gente tem que pensar muito nisso, tá bom? Autoconhecimento, treino de respiração, respiração correta, tudo isso vai te ajudar e muito no gerenciamento da sua ansiedade e do seu estresse. Bom, tomara que dê tempo. Vamos fazer um exercício de visualização? Euri, coloca a música bem baixinha que eu vou falar em cima da música, tá bom? E falando para você o seguinte, nesse exercício, ele não é a intenção desse exercício não é relaxar, tá bom? A intenção desse exercício é começar a treinar a sua mente para uma visualização, porque quando você for fazer, por exemplo, a meditação clínica, no momento, naquela etapa que você precisa fazer a visualização, você já sabe visualizar, você já está acostumado. Então, no programa eu vou trazer vários exercícios de visualização para você já começar a treinar. Vou trazer também exercícios de respiração, tá bom? Então vamos começar. Se você puder, feche os olhos. Imagine que você está na frente de uma casa. Uma casa interessante, diferente. Observe a fachada. Como que ela é? Ela é moderna, ela é antiga?
É uma fachada grande, pequena. Agora, imagine que você abre a porta e entra. Você está em uma sala. Olhe ao redor. Quais são as cores? Tem móveis? Sofá? Quadros? Objetos? Agora caminhe lentamente por esse espaço. Perceba o chão sob seus pés, a textura. Pode até tirar os sapatos para sentir a textura. Agora vá até outro cômodo. Pode ser uma cozinha, um quarto. Observe os detalhes. E quanto mais você olha, mais coisas começam a aparecer. Você pode abrir um armário, uma gaveta. Observar o que tem dentro. Agora, escolha um objeto. Segure esse objeto na sua mente. Observe a forma, a cor, o tamanho. Esse é o treino. Não importa se a imagem não está perfeita, tá bom, gente? O importante é continuar criando, tá bom? A gente fez um breve exercício de visualização. Aos poucos você pode abrir os olhos. Obrigada, Euri, por colocar a música. Vou passar para vocês aqui o meu Instagram. Antes, quero colocar uma música final, quero ler um pedacinho, se der tempo da tradução. Mas, de qualquer forma, me envie um direct lá no Instagram, eu te passo todas as informações, tá bom? Do biofeedback, que o programa que vem eu vou falar mais um pouco sobre biofeedback e sobre a meditação clínica. O meu Instagram é o @psi.suelimatos. @psi.suelimatos. Tá bom? A gente tem 2 minutos? 2 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, Euri. Eu vou pedir para a Euri colocar a música final, para a gente terminar pensando um pouco, né? Refletindo um pouco sobre tudo que a gente falou, sobre o exercício que você fez. E na semana que vem eu vou falar um pouco mais de biofeedback. E a gente entra também nessa questão da música, porque a música é extremamente terapêutica. E por isso que eu sempre vou colocar músicas aqui no programa, tá bom? Até semana que vem. Um abraço.